Queridos amigos e queridas amigas, os meus cumprimentos. Novamente, um estudo do Evangelho. Esse estudo que tem sido feito capítulo por capítulo do Evangelho, estudo esse que é realizado pela Fraternidade Espírita Irmã Sheila e que tinha o caráter presencial e agora se encontra na sua modalidade virtual. Estamos, portanto, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e no dia de hoje, mais um tópico. O tópico que é intitulado por Allan Kardec, Prece por uma criança que acaba de nascer. Portanto, estamos no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, itens 53, 54, 55 e 56. Vamos ao texto. Os espíritos só chegam à perfeição depois de terem passado pelas provas da vida corpórea. Os que se encontram na erraticidade aguardam que Deus lhes permita retomar uma existência, que lhes proporcione meios de progredir, quer pela expiação de suas faltas passadas, mediante as vicissitudes a que estão sujeitos, quer desempenhando uma missão proveitosa à humanidade. O seu adiantamento e a sua felicidade futura serão proporcionais à maneira pela qual empreguem o tempo que hajam de passar na terra. O encargo de lhes guiar os primeiros passos e de os encaminhar para o bem está confiado a seus pais, que responderão diante de Deus pela maneira como tiverem cumprido esse mandato. Foi para lhes facilitar a tarefa que Deus fez do amor paterno e do amor filial uma lei da natureza. Lei que jamais se transgride impunemente. Prece, para ser dita pelos pais. Espírito que encarnaste no corpo do nosso Filho, sê bem-vindo, sê bendito, ó Deus onipotente, que o mandastes para nós. É um depósito que nos foi confiado e do qual teremos um dia de prestar contas. Se ele pertence à nova geração de espíritos bons que hão de povoar a terra, obrigado, ó meu Deus, por essa graça. Se é uma alma imperfeita, é nosso dever ajudá-lo a progredir no caminho do bem, pelos nossos conselhos e bons exemplos. Se cair no mal por nossa culpa, responderemos por isso, já que teremos falido em nossa missão junto dele. Senhor, ampara-nos em nossa tarefa e dá-nos a força e a vontade de cumpri-la. Se esta criança deve ser um motivo de provações para nós, faça-se a tua vontade. Espíritos bons que presidistes ao seu nascimento e que deveis acompanhá-lo no curso de sua existência, não o abandoneis. Afastai dele os espíritos maus que tentem induzi-lo ao mal, dai-lhe forças para resistir às suas sugestões e coragem para sofrer com paciência e resignação as provas que o esperam na terra. Outra. Meu Deus, confiaste a mim e a sorte de um dos teus espíritos. Faze, Senhor, que eu seja digno da tarefa que me impuseste. Concede-me a tua proteção, ilumina a minha inteligência, a fim de que eu possa perceber desde cedo as tendências daquele que me cabe preparar para entrar na tua paz. Deus de bondade, já que permitiste ao espírito desta criança vir sofrer novamente as provas terrenas, destinadas a fazê-lo progredir, dá-lhe a luz, a fim de que aprenda a conhecer-te, amar-te e adorar-te. Faze, pela tua onipotência, que esta alma se regenere na fonte das tuas divinas instruções, que, sob o amparo do seu anjo da guarda, e a sua inteligência cresça e se desenvolva, inspirando-lhe o desejo de aproximar-se cada vez mais de ti. Que a ciência do Espiritismo seja a luz brilhante
que o ilumine através das dificuldades da vida, que ele, enfim, saiba apreciar toda a extensão do teu amor, que nos experimenta para purificar-nos. Senhor, lança um olhar paternal sobre a família, à qual confiaste esta alma, para que ela compreenda a importância da sua missão e faça que germinem nesta criança as boas sementes, até o dia em que ela possa, por suas próprias aspirações, elevar-se sozinha para ti. Digna-te, ó meu Deus, atender esta humilde prece, em nome e pelos méritos daquele que disse: deixai que venham a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Bem, o texto é esse, texto de Allan Kardec, capítulo 28, portanto, itens 53, 54, 55 e 56, último capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, e aí temos, portanto, essa descrição de Allan Kardec, o texto de Allan Kardec é primoroso, a prece que os espíritos oferecem a Allan Kardec é uma prece super interessante, né? Na verdade é um conjunto de preces super interessantes que a gente vai ter oportunidade aqui de conversar, de refletir, mas inicialmente gostaríamos de dizer que nós compreendemos na doutrina espírita que o objetivo da encarnação, conforme Allan Kardec investigou no item 132 da obra O Livro dos Espíritos, dizem os espíritos Allan Kardec a seguinte pergunta que ele faz: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Ele utiliza encarnação, ou seja, o que Kardec quer saber é qual o objetivo do espírito entrar em contato com a matéria, mergulhar na matéria, ou seja, a necessidade de ele estar vinculado, de ele viver a experiência da matéria, viver a experiência material. É uma pergunta, portanto, super interessante, porque tem a ver com a necessidade do espírito viver a vida humana, passar pela jornada humana, ou seja, o espírito não é de origem espiritual, não tem uma vinculação com o mundo espiritual. Qual é a necessidade dele estar no mundo material, de ele se vincular ao mundo material, de ele, portanto, encarnar? Ele não está falando de reencarnar, ele está falando de encarnar. Se quiser consultar, está lá, item 132 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos respondem: para uns é missão, para outros é expiação, e impõe Deus a encarnação para fazê-los aperfeiçoarem, para se aperfeiçoarem. Mas todos estão sujeitos e precisam passar pelas vicissitudes da vida material. Nas palavras literais do Livro dos Espíritos, ele diz assim: mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. O que significa dizer que a necessidade de viver na carne é se sofrer, isso é, experimentar, sofrer no sentido de vivenciar, ou seja, de se submeter, de experimentar as vicissitudes da vida material. E que vicissitudes são essas? A própria matéria tem condições próprias, que impõe ao sujeito ali as limitações da matéria, a experiência da carne, o envelhecimento, as alterações moleculares da matéria, que faz o espírito progredir, faz o espírito vivenciar essa experiência, desenvolver o intelecto e desenvolver também a sensibilidade nessa experiência encarnatória. E os espíritos continuam dizendo: além do mais, no papel que ele vivencia e na atuação, na tarefa, na missão que ele desempenha, ao mesmo tempo que ele progride do ponto de vista individual, ele também faz parte de um conjunto, é peça de uma grande engrenagem e, de alguma forma, realiza o seu papel na obra da criação. Ou seja, da mesma forma que ele aprimora-se espiritualmente, ele também afeta o conjunto e, de alguma forma, realiza, exerce a sua função no todo, na grandiosidade, no coletivo. Isso é super interessante porque, de alguma forma, tem a ver aí com o amadurecimento do ser espiritual. O espírito, portanto, progride, como dizem os espíritos, no intelecto, isso é, no discernimento ou na sabedoria, e também no moral, isto é, no sentimento, a evolução do sentimento. Essas duas asas, o sentimento e a sabedoria, formam, de alguma forma, a síntese da evolução espiritual. Ora bem, os espíritos dizem que uma das
consequências da encarnação é o espírito intelectualizar a matéria. Por intelectualizar a matéria, a gente pensa que não apenas o desenvolvimento intelectual e as expressões intelectuais que ele expressa através do corpo, mas submeter a matéria que está à sua disposição aos processos intelectuais. Se você pega, por exemplo, um café, que é uma semente, e submete ele aos processos industriais, você tem desde a bebida do café até outras coisas com sabor de café, até mesmo cosméticos, maquiagem, shampoo com elementos do café. Isso é intelectualizar a matéria, da matéria-prima, da matéria que, de alguma forma bruta, o espírito dispõe, ele submete a matéria aos processos industriais, intelectualiza a matéria, portanto, toca na obra da criação, favorecendo o coletivo e, de alguma forma, beneficiando as outras pessoas, ao mesmo tempo que, com isso, ele se aprimora, a princípio, no discernimento, no raciocínio, na inteligência, na sabedoria, para mais tarde, na evolução moral, isso é, na evolução ou no desenvolvimento do sentimento. Ora bem, mas por que estamos falando nisso? Por que estamos tecendo considerações a esse respeito? Porque a encarnação, portanto, a ligação do espírito com a matéria, tem a ver com desenvolver e adquirir determinados valores que só na experiência da matéria a gente consegue extrair. Do contrário, não haveria necessidade de o espírito mergulhar no corpo, mergulhar na carne. E por isso, a encarnação obedece a uma necessidade de progresso, uma necessidade evolutiva que impulsiona a criatura para frente, graças às imperfeições que a criatura desenvolve na própria vida material. Quanto mais o espírito é atrasado, quanto mais o espírito é primário, mais identificação, mais vinculação, mais simpatia ele estabelece com a vida material. E para se libertar da matéria, ele precisa da própria matéria. Ele precisa mergulhar na matéria para que da matéria ele possa se libertar. Porque carregando imperfeições ligadas ao mundo material, fora do corpo, aquelas imperfeições não lhe tocam tanto. O que significa dizer que ele não se libertou das imperfeições. É aquela coisa, né? Eu posso ser muito irritado, eu posso ser muito colérico e passar uma aparência de tranquilo, de calmo, porque ninguém nunca pisou no meu pé, porque ninguém nunca me incomodou. No momento que me incomoda, aí aquela pessoa calmíssima, aquela pessoa tranquila, verbaliza o leão que está dentro dela, o monstro que está dentro dela, e às vezes de maneira catastrófica, de maneira desproporcional. Então, o que é que eu quero dizer com esse exemplo básico da irritabilidade? O espírito fora da matéria, ele compreende ali fora do mundo mundo material, portanto no mundo espiritual, ele compreende ali a realidade da espiritualidade, ele compreende muitas vezes a ilusão que a matéria causa, ele compreende os apegos materiais desnecessários, mas uma coisa ele fora no mundo espiritual assistindo de camarote, ou pelo menos fora no mundo espiritual sem estar sujeito às tentações da matéria. Ao mergulhar na matéria, ele está sujeito porque a matéria o toca do ponto de vista aí do sentimento, da atração, do gozo, daquilo que ele compraz. Então ele muitas vezes é arrastado. Allan Kardec utiliza essa expressão, né? Os arrastamentos da matéria, né? Então por isso que ele precisa mergulhar na matéria, para superar as imperfeições que é da matéria. No mundo espiritual ele não sente tanto, ele não se sente arrastado tanto. E não é que ele não tenha, ele apenas não tem oportunidade de ser testado naquilo. Como o exemplo que eu citei aqui da irritabilidade, eu posso ser irritado e não ser testado na irritabilidade. No momento que eu sou testado, aí eu fico irritado. Então, o fato do espírito fora do corpo não sentir, às vezes, o desejo da matéria, não quer dizer que ele não tenha imperfeições, apenas não está mergulhado com a matéria. Portanto, o laço no mundo material é para o espírito superar as vicissitudes da matéria. E como é que ele faz isso? Sofrendo as próprias vicissitudes da matéria. Por isso que é prova e expiação. Prova e expiação tem a ver com... não tem a ver necessariamente com sofrimento. Claro que o sofrimento também é uma expiação e uma prova. Mas tem a ver muito mais com avaliação, com teste. A semelhança de um aluno que vai para a sala de aula e vai fazer uma prova. Aquela prova é uma avaliação dos conhecimentos dele. Ele está sendo avaliado naquela prova
aquela prova que ele está passando, está avaliando o quanto ele estudou, o quanto ele sabe daquele assunto. Nós estamos sendo avaliados nas tentações, nos arrastamentos, nas vicissitudes da vida material. E só é provado quem está ainda aprendendo. O aluno que já aprendeu tudo não precisa ser provado, porque ele já sabe. O espírito que já se aperfeiçoou não precisa ser provado. Por quê? Porque ele não é tentado. Quem é tentado, quem é provado é quem tem ainda imperfeições. Então as tentações da matéria, os arrastamentos da matéria, a vida material, é para o espírito passar pelos processos de prova, de avaliação e conseguir passar, conseguir superar as provas da vida material. Isso no que diz respeito aqui à encarnação. Estamos examinando aqui o papel da encarnação dos espíritos. E a reencarnação, Flávio? Aí os espíritos, assessorando o próprio Allan Kardec, mais tarde, em uma outra questão do Livro dos Espíritos, mais na frente, ele vai perguntar sobre a respeito do aperfeiçoamento que o sujeito na carne não conseguiu completar. Ele pergunta mais ou menos assim, eu não me lembro aqui a questão de memória, mas ele diz, o espírito que não conseguiu se depurar completamente na sua encarnação, Kardec está trabalhando ainda com encarnação, como ele completa o seu aperfeiçoamento, como ele encerra, como ele desenrola, como ele dá prosseguimento à sua depuração. E os espíritos então respondem sofrendo a prova de uma nova existência carnal. E aí, Allan Kardec pergunta, então quer dizer que o espírito passa por várias existências carnais, várias existências corporais? E os espíritos responderam, sem a menor sombra de dúvida. E aqueles que pretendem ensinar-vos o contrário, desejam manter-vos na suprema ignorância. Olha a resposta do mundo espiritual para Allan Kardec, dizendo que a reencarnação, isso é, a necessidade do retorno, portanto não uma encarnação, o retorno à carne é uma necessidade imperiosa para que o espírito possa continuar o seu desenvolvimento. Uma vez, como disse Emmanuel na obra O Consolador, que uma encarnação é a semelhança de um dia no relógio da eternidade. É insuficiente uma vida, mesmo que uma vida de 90, de 80, de 100 anos, essa vida é insuficiente para dar conta de todas as necessidades de aperfeiçoamento do espírito primitivo até o espírito angélico, o espírito aperfeiçoado. Por essa razão, é necessário, portanto, que o espírito se submeta a repetições, a retornos na experiência carnal para que ele possa desenvolver, dar amplitude às suas manifestações de espírito imortal que é, à sua sensibilidade, ao desenvolvimento dos seus valores intrínsecos, às suas aptidões inatas que ele pode e deve desenvolver. E uma vida de 90 anos, por mais longa que seja, é muito rápida, é muito breve, é um dia no relógio da eternidade. Se um dia é muito importante na vida da pessoa, porque em um dia pode acontecer muita coisa, um dia pode ser traumático para a vida inteira da pessoa, ou um dia pode ser um divisor de águas para sempre na vida da pessoa, mas ainda assim é um dia. É um dia. Não dá para considerar um dia uma vida inteira. Por isso não dá para considerar uma encarnação uma vida inteira. Genericamente falando, os espíritos têm múltiplas e quase infinitas reencarnações. Quando eu digo infinitas aqui, porque é um número astronômico. Isso é, o espírito tem necessidade de inúmeras existências para se aperfeiçoar ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Mas é claro, às vezes uma encarnação, um dia, é super importante. Perguntemos, por exemplo, a reencarnação de Francisco de Assis, se não foi importante para ele. Aquela encarnação fez ele dar uma aceleração, em uma encarnação, acelerar bastante o seu aprimoramento espiritual. Ainda que fosse um espírito evoluído, naquela encarnação, perguntemos ao apóstolo Paulo se a encarnação dele não foi importante para ele avançar, para ele evoluir. Perguntemos ao médium Chico Xavier se aquela encarnação dele não foi super importante para dar uma guinada no seu processo evolutivo. Então é claro que a depender das escolhas do espírito, escolhas morais, ele se aprimora de maneira mais rápida, ele acelera o seu processo, diferentemente daquele espírito que repete experiências, que reproduz os mesmos
mesmos equívocos, que volta, está batendo cabeça no mesmo equívoco há 300, 400, 500 anos. Aquele espírito que escolhe evoluir conscientemente, aí ele acelera o passo, do que aquele que está batendo cabeça em prova e expiação, erra, aí volta e resgata o erro, e volta e repete o erro de novo, e volta, e fica assim repetindo experiências, né? A reencarnação, portanto, tem a ver com o aperfeiçoamento do espírito, o desenvolvimento do espírito, mas também tem a ver com uma chance, uma nova chance. Imagine o espírito que cometeu muitos erros e que chega no mundo espiritual sentindo-se muito culpado, a necessidade que ele tem de voltar à carne, de aperfeiçoar-se em uma nova experiência material, em uma nova chance. Quantas vezes a gente vê relatos dos espíritos dizendo isso, da oportunidade que eles querem ter, das chances que eles rogam a Deus para uma nova experiência na carne, uma nova oportunidade do corpo, razão pela qual o suicídio é, de alguma forma, um ato muito infeliz, porque é cortar o fio da vida, que é uma grande oportunidade para o espírito, e a gente nunca sabe a chance que a gente vai ter da próxima encarnação. Por isso que a encarnação, por mais dolorosa que seja a vida física de agora, por mais dolorosa que seja, ainda assim é um patrimônio precioso para o engrandecimento do espírito. Por mais amarga, por mais difícil que seja a existência material, tem objetivos de aprimorar o ser que nós somos. É uma grande chance que nós temos de fazer-nos crescer, mesmo que de maneira às vezes amarga, mesmo que de maneira não totalmente prazerosa. É uma nova chance. O espírito culpado que cometeu erros, que agrediu, que lesou, que prejudicou alguém, pede a Deus uma nova oportunidade para recuperar sua dignidade perdida. Porque o que ele agrediu na lei, ele agrediu a sua própria consciência. Então ele fica de alguma forma marcado consigo mesmo na falta de auto-perdão, porque o perdão de Deus é esse auto-perdão que a consciência dá ao espírito. E ele tem necessidade de se regularizar, de se reharmonizar com a lei divina, lei que está dentro dele, na sua consciência, através da nova chance. Quantas vezes o espírito, com essa consciência de culpa que dói muito no ser espiritual. O ser fora da matéria, porque a matéria limita, a matéria abafa muita coisa do espírito, a matéria é um quebra-luz, como diz Emmanuel por Chico Xavier, a matéria é uma espécie de luva dos neurônios cerebrais, muita coisa a matéria bloqueia. A gente está bloqueado aqui pela matéria, porque o espírito tem muito mais sensibilidade. O espírito fora do corpo, fora dessa matéria grosseira, densa, tem muito mais sensibilidade, tem muito mais faculdade, tem muito mais percepção. Ao mergulhar na matéria, aquilo limita. O esquecimento do passado, por exemplo, é uma verdadeira bênção, apesar de muita gente querer saber o que foi na vida passada, na encarnação passada, e quase sempre quer saber quem foi, se foi alguém famoso, se foi Napoleão, Maria Antonieta, se foi algum rei da Idade Média, que na verdade a gente só quer ser famoso, como se não houvesse camponeses, como se houvesse ladrões, como se não houvesse gente desconhecida e anônima. E até porque também esses reis da Idade Média não foram pessoas, poderiam ser pessoas famosas, mas não eram espíritos avançados necessariamente. Mas a gente tem esse ego de achar que a gente vai ser alguém famoso no passado, já que a gente não é famoso nessa vida, a gente pelo menos quer ser famoso na vida passada. É o nosso ego, o nosso orgulho, as nossas pequenas vaidades e mesquinhas vaidades. Ora, a verdade é que o espírito tem uma nova chance de mergulhar no corpo, de refazer sua experiência, de às vezes reencarnar com aqueles que ele fez mal, tendo a nova chance de agora fazer bem a eles, de agora se recuperar das agressões que desencadeou no passado. Então, essa é uma necessidade evolutiva, uma nova chance. E é interessante perceber que muitas vezes o espírito que se sente culpado na vida espiritual, na vida fora da matéria, na erraticidade, como Allan Kardec diz, vai muitas vezes pedir pelo amor de Deus, porque o espírito fora da matéria, como eu disse, tem muito mais sensibilidade. Se tem mais sensibilidade, a consciência de culpa dói mais. O arrependimento de ter feito, o remorso de ter feito mal a outrem, que na terra a carne abafa, procura esquecer, mas saindo do corpo, muitas vezes ele enfrenta a própria consciência e não dá para escapar da própria consciência. Ora, o espírito muitas vezes pede uma nova chance, a bênção do esquecimento, ser criança outra vez, por mais que seja dura a vida de uma criança, ainda assim na mente da criança tudo são sonhos. Tudo são fantasias, é um período lúdico. Então, a chance de ser criança outra vez, de voltar à Terra, de esquecer essas angústias, essas amarguras do passado, ainda que se manifeste de uma maneira amenizada. As angústias do espírito podem se manifestar mais tarde na encarnação, mas ainda assim as nossas ansiedades, as nossas inquietações, as nossas angústias que se manifestam na vida atual,
são uma parcela pequena daquilo que a gente sente ou sentia fora do corpo. Acredite, é uma parcela pequena, porque a matéria bloqueia. A gente sente a sensação, mas no mundo espiritual a gente sentia a sensação intensa com a lembrança das ocorrências, né? Então, o esquecimento do passado é uma bênção. A nova oportunidade que surge agora na experiência material é uma verdadeira bênção. E por isso, a reencarnação é o amor de Deus que nos dá uma nova chance, que dá uma nova chance a todos nós. Então, é uma verdadeira maravilha. Ora, e o processo reencarnatório? Os espíritos explicam que o processo reencarnatório ocorre a partir da fecundação. Tanto o Livro dos Espíritos fala em concepção, e mais tarde André Luiz, esclarecendo essa ocorrência, vai afirmar que se trata de fecundação. Isso é, no momento que o gameta masculino, o espermatozoide, fecunda o gameta feminino, o óvulo, tornando célula ovo ou neuroblasto. E através da mitose celular, da cisparidade, dos fenômenos de divisão celular, vai formando ali o zigoto, mais tarde o embrião, e mais tarde o futuro feto, e mais tarde o futuro bebê. Esse processo, no entanto, não é apenas embriológico, não é apenas intrauterino fetal, no sentido biológico, né? Não é apenas embriogênico, não. É também um processo espiritual. O processo reencarnatório começa na fecundação, mas não termina na fecundação. A reencarnação não se completa na fecundação. Inicia com o laço frágil, que é o espermatozoide com o óvulo. A partir dali, um espírito pode vincular. Se não há um espírito que se vincula, há um processo de automatismo biológico sem alma, e o ser vivo tem alma. Não tendo alma, é apenas um corpo, um processo biológico que mais tarde acaba liberando em uma espécie de aborto espontâneo. Mas, via de regra, ao fecundar, um espírito se liga a partir da fecundação. Portanto, a partir ali, depois de algumas horas, ou pelo menos algumas horas, ou pelo menos mais de uma hora, ou pelo menos mais de meia hora do ato sexual, quando o espermatozoide viaja na trompa de Falópio e fecunda o óvulo, um espírito pode se vincular. Razão pela qual nós espíritas consideramos qualquer método que haja de maneira anticoncepcional. Aliás, é até um contrassenso anticoncepcional ser depois da concepção. Se é anticoncepcional, é anticoncepção. Mas, enfim, qualquer método anticoncepcional que haja após a fecundação, é considerado pelos espíritos, pelo mundo espiritual e, portanto, pelo espiritismo como abortivo. Daí, por exemplo, a pílula do dia seguinte, que legalmente, nas legislações da Terra, é autorizada a mulher ingerir a pílula do dia seguinte, mas do ponto de vista do mundo espiritual, do ponto de vista da literatura espírita, é considerada abortiva e não é recomendado, portanto. Porque se houve fecundação, existe a possibilidade do espírito estar ali. A pílula do dia seguinte pode agir após a fecundação, portanto, gerando um aborto de um espírito ali vinculado. Da mesma forma que alguns métodos anticoncepcionais, como é o caso de alguns DIUs, dispositivos intrauterinos, nem todos, né? Há uma polêmica nesse sentido, eu não sou ginecologista, não sou obstetra, então não tenho domínio total da área, mas posso afirmar que os DIUs de cobre do passado agiam após a fecundação, irritando as paredes uterinas, o endométrio, e provocando mais tarde, após a fecundação, no período de nidação, a não fixação do óvulo que já tinha sido fecundado. Portanto, pós-fecundação, portanto, também é abortivo. Alguns dizem que os DIUs atuais impedem a fecundação, agem antes da fecundação. Eu não tenho domínio de conhecimento para dizer se, por exemplo, Mirena ou outros DIUs, ou até mesmo os DIUs de cobre atuais, impedem necessariamente a fecundação. Eu não tenho domínio, e os próprios ginecologistas discutem e até se dividem opiniões nessa área. A Associação Médico Espírita do Brasil também se expressa dentro dessa linha que eu estou colocando aqui, eu estou defendendo aqui, dizendo que alguns DIUs são abortivos e outros não necessariamente. Eu não tenho domínio, estou apenas verbalizando aqui essa ideia. Se o método
impede a fecundação, é considerado legal e é considerado moral do ponto de vista da doutrina espírita. Era só um adendo para falar sobre esse processo reencarnatório. Mas o que eu queria destacar aqui é o seguinte: o processo reencarnatório acontece a partir da fecundação e vai se desenvolvendo. E aí, os espíritos dizem a Allan Kardec que à medida que o processo reencarnatório se desenvolve, o espírito é tomado por uma perturbação pré-reencarnatória. Ele começa a experimentar uma grande perturbação pré-reencarnatória. Essa perturbação vai aumentando a ponto de chegar ao ápice antes ali do nascimento. À medida, no entanto, que o desenvolvimento do feto vai se dando, o espírito vai dormindo, vai desligando, vai apagando a consciência espiritual para despertar a consciência corporal. O momento do nascimento é quando o espírito já desperta a sua consciência corporal, já está ali no corpo e apagou a sua consciência espiritual. Então, à medida que a gestação se desenvolve, ele vai perdendo a consciência enquanto espírito desencarnado, ligado ali ao útero materno, e vai despertando a sua consciência enquanto encarnado. Esse processo vai migrando aos poucos, né? Daí os laços, diz Allan Kardec, vão ficando mais fortes ao longo do processo gestacional. À medida que o processo gestacional avança, os laços vão ficando mais fortes, né? Vão ficando mais fortificados. Razão pela qual o primeiro trimestre da gravidez é mais problemático no sentido de perder, por exemplo, a gravidez, de ter um aborto espontâneo, porque os laços são muito sutis. E Allan Kardec, inclusive, examina isso, dizendo que em alguns casos, o espírito que está muito agoniado, Kardec chega a dizer, aliás, os espíritos, diz Allan Kardec, que a perturbação do espírito ao reencarnar é bem maior do que o espírito quando está desencarnando. Porque o espírito, quando desencarna, ele está saindo de uma prisão. E quando o espírito encarna, ele está entrando numa prisão. É assim que os espíritos dizem. Enquanto na desencarnação ele está se libertando, inclusive ganhando uma liberdade maior, uma autonomia maior e as faculdades, a sensibilidade de espírito maior, na reencarnação ele está mergulhando e está se limitando. E Kardec usa uma expressão muito interessante, é como se fosse um viajante que vai tomar um navio, que vai tomar um barco, que vai tomar uma embarcação no mar, mas não sabe o que é que vai dar essa viagem, não sabe se vai sair vivo dessa viagem, não sabe o que é que vai dar, se vai haver uma tempestade, se o barco vai virar, se vai acontecer algum acidente, se o barco vai afundar. É uma viagem incerta. O espírito sente isso, porque quando ele vai mergulhar no corpo, ele vai ter a bênção do esquecimento, mas ele não sabe se vai sair bem na missão, se vai errar, se vai reincidir nos mesmos erros, se vai se comprometer de novo, se vai entrar nos mesmos conflitos que ele tem medo de entrar. Ele entra numa angústia muito grande, porque agora ele tem que se entregar, ele vai ser bebê, vai ser criança, vai ser cuidado, vai estar entregues a adultos que precisarão cuidar dele. Então isso ganha uma angústia muito grande no espírito. Diz Emmanuel, em O Consolador, que quanto mais o espírito é evoluído, mais ele participa do processo de maneira calma e com lucidez. Quanto mais é primário, mais ele fica agoniado, angustiado e tende a hibernar, a entrar às vezes em sono, né? A adormecer, né? Ao longo do processo gestacional, à medida que a gravidez avança. Razão pela qual pode acontecer um aborto espontâneo. Diz Allan Kardec que o espírito pode se sentir com medo da missão que ele aceitou naquela gravidez, ou seja, naquela encarnação, e aí ele recuar da prova, e ao recuar, ele partir o laço, que ainda está muito sutil, os laços que estão muito sutis, e ao partir o laço, ocorrer um aborto espontâneo, né, que é o recuo do espírito em relação àquela missão, àquela tarefa, àquela encarnação que ele, de alguma forma, abraçou. O que significa dizer que os laços vão se fortificando e no momento do nascimento, os espíritos dizem a Kardec que no momento que a criança nasce, o choro da criança é um símbolo que ela se encontra entre os encarnados, que ela se encontra no número dos vivos, como dizem os espíritos de Allan Kardec. O choro, que ali o corpo foi preparado, né? A maquinaria orgânica, o cérebro, a maquinaria ocular, oftalmológica foi ali sendo aos 9 meses ali engrenado. Quando vem aquele quantidade de estímulos, é como se ajudasse a integrar mais o espírito na carne. No momento do nascimento, quando a criança nasce, a reencarnação está completa no sentido de que já é definitiva. Enquanto está na gestação, existem laços que podem ser quebrados. Quando
ocorre o nascimento, a reencarnação já foi completada, já foi, portanto, encerrada no sentido de que é definitiva, que não dá mais para o espírito querer por conta própria quebrar o laço. É nesse sentido que é completa. Mas ainda o recém-nascido não está totalmente integrado no mundo físico. Ainda o espírito tem uma liberdade maior, é definitiva no sentido de ele não conseguir mais romper e desencarnar por conta própria. Mas, ainda assim, ele não está totalmente integrado na matéria. Por quê? Porque a matéria ainda é rudimentar, rudimentar aqui no sentido de primária, no sentido de que o corpo ainda está em desenvolvimento, o cérebro ainda não está desenvolvido para poder viabilizar e expressar tudo aquilo que o espírito traz, o corpo ainda está em formação, então o espírito tem ainda uma liberdade maior, né? Uma transcendência maior em relação à matéria, que as pessoas às vezes falam assim, a criança está mais lá do que cá. É verdade. Então ele conversa com o mundo espiritual, com os amigos espirituais responsáveis pela sua reencarnação, que vem confabular consigo, que vem travar contato com ele, que dialoga com ele, os espíritos bons, os espíritos amigos, a atmosfera familiar, né, os espíritos da atmosfera familiar. Ele está mais em contato com o mundo espiritual do que com o mundo físico, embora o laço com a matéria, repito, seja definitivo e vai desenvolvendo-se até aos 7 anos de idade, diz Emmanuel, quando aí ele se integra mais completamente à matéria, se integra de maneira mais completa, mas que só alcança a sua plenitude absoluta no momento da entrada na puberdade. É aquele momento que se integra completamente e aqueles conteúdos do passado, as tendências do passado que estavam um pouco bloqueadas, que estavam um pouco obnubiladas, que estavam um pouco sufocadas, estavam de alguma forma guardadas, elas são liberadas e as tendências do espírito que foi no passado se manifestam agora na puberdade, a partir da puberdade ou no início da vida adulta, em que ele agora é o que é, ele se apresenta como se é, porque a verdadeira personalidade dele estava um pouco peneirada, um pouco reduzida durante a infância. Durante a infância até mais ou menos os 7 anos, né? A partir daí ele começa a se apresentar como é, dos 7 anos até mais ou menos os 18, 19, 20, quando aí realmente ele se apresenta integralmente como é. Ora, é interessante porque nessa fase infantil, a partir do recém-nascido, fenômenos anímicos e fenômenos mediúnicos são mais frequentes. Então a criança vê os amigos invisíveis, confabula com seres espirituais, às vezes vê as bruxas, bruxa, animal, embaixo da cama, fantasma, pesadelo, que são também os inimigos do passado, às vezes os adversários do mundo espiritual do passado, ou as suas inimizades do passado que voltam, encontram ele naquele corpo infantil e o cérebro da criança decodifica esses sonhos ou essas percepções dessa forma, os amiguinhos, invisíveis, ou então os fenômenos anímicos que acontecem com ele, as lembranças de reencarnação passada, não apenas lembrança do que foi claramente, mas às vezes as reminiscências, as tendências que às vezes a criança cedo apresenta, aquelas tendências fortes que depois vão se diluindo, tendências essas que são da sua última encarnação, da sua última existência. Então, é interessante a gente pensar nisso, a agonia, a angústia que vai invadindo o espírito, que vai se completando, que vai e diminuindo à medida que ele mergulha no corpo do bebê e no momento do nascimento aquela consciência espiritual adormece, aquela consciência espiritual ela perde a consciência, ela é aniquilada, não é aniquilada, mas ela é anestesiada e o espírito desperta a consciência corporal, a consciência do mundo físico. Então ele está, mas ainda assim o recém-nascido está lá mais lá do que cá. Ele já está na matéria, mas ele está definitivamente na matéria, mas ele não está totalmente integrado com a matéria. Então ele está vinculado já na matéria, mas ele tem acesso fácil ao mundo espiritual, ele tem uma liberdade maior, porque ele não está totalmente integrado em todos os pontos que vai acontecer com o desenvolvimento orgânico, com o desenvolvimento material do seu corpo físico. Eu me referi ao aborto espontâneo, mas vale a pena eu colocar aqui uma coisa importante que tem a ver com o nosso tema, que é o seguinte: o aborto espontâneo acontece, às vezes, em casos biológicos, não houve alma,
houve um processo de automatismo ali biológico, mas não houve alma, não houve vida, portanto o coração não vai bater, etc. Um automatismo biológico. Mais tarde, na ultrassonografia e assim por diante, vai detectar que não há, portanto, ali uma alma, né? Ou seja, o bebê não está vivo, ou seja, porque às vezes nunca habitou uma alma, só foi um processo automático, fecundação, automatismo da biologia, os chamados natimortos, que Allan Kardec estuda, mas também há casos biológicos do aborto espontâneo que foi alguma limitação da matéria, algum problema material, né? Alguma coisa, alguma imperfeição da matéria, como dizem os espíritos, que é isso? Alimentação, alguma coisa física da gestante, alguma ocorrência que transcende a sua capacidade, alguma incompatibilidade. Mas alguns abortos espontâneos têm causas espirituais. Quem explica isso é Filomena de Miranda, na obra Temas da Vida e da Morte, quando vai explicar a respeito de alguns casos em que o espírito vê a mãe ou a futura mãe, o pai, o futuro pai, os pais praguejando a gravidez, rejeitando ele, desejando que a gravidez não vá adiante, desejando profundamente que não vá adiante. Ele, o espírito, ou outra coisa afim, outra coisa semelhante, ele, o espírito, se sente rejeitado e aí ele recua, corta o laço com o corpo físico, portanto rompe com o vínculo material, porque nesse caso o espírito se sente rejeitado pelos pais ou pelos futuros pais, onde eles veem a vibração, o pensamento, eles enxergam o pensamento e até as falas, porque está ligado ali ao organismo materno, mas no primeiro trimestre tem uma liberdade maior, eles observam, acompanham, escutam a própria fala dos pais, ou captam o pensamento dos pais, que rejeitam ele, então se sentindo rejeitado, e por ser um espírito ainda não amadurecido, às vezes um espírito não necessariamente evoluído, não tendo maturidade para lidar com isso, em vez de levar a reencarnação adiante, rompe com aquele processo gestacional, portanto, ocasionando um aborto espontâneo, gerando, portanto, o insucesso da gravidez. Nesses casos, portanto, há uma responsabilidade também dos pais e responsabilidade também do espírito que não levou a missão que ele abraçou adiante. Melhor seria que ele não tivesse abraçado a missão do que escolhido reencarnar e depois recuado, né? Mas então nós temos, portanto, essa ocorrência explicado de maneira maravilhosa em relação à doutrina espírita. O recém-nascido, é interessante a gente pensar que o recém-nascido está ali. O espírito está ali, ele tem uma liberdade maior, ele fica às vezes com reflexos automáticos, né, o sorriso, ou o choro, etc. Está naquela fase que Piaget chama de operatório sensório, né, automatismo, né, comer, sugar o peito materno e assim por diante. Então está ainda naquela fase primária, naquela fase mais rudimentar, mas o espírito está ali ouvindo. Só o corpo não tem condição de expressar, de viabilizar tudo que o espírito traz. É a semelhança, vou fazer uma comparação aqui grosseira, mas é a semelhança a alguém que está em coma. Alguém que está em coma, muitas vezes está ali com o corpo limitado de expressar o que o espírito viabiliza, mas o espírito está ali ligado. E às vezes ouve. E às vezes ouve a conversa dos parentes, da família que vem, e se sente às vezes amado, querido ou rejeitado. Então isso ocorre a miúde, o espírito dali. E há alguns conflitos psíquicos que o recém-nascido pode adquirir, pode desenvolver, que mais tarde pode devolver à vida adulta, pode acabar liberando na vida adulta de uma forma perturbadora, de uma forma angustiada, de uma forma ali conflitiva, né? Então isso é super interessante a gente examinar isso. Eu me lembro de um caso de Divaldo Franco, que ele conta sobre isso. Ele narra a experiência de um amigo seu que foi até ele para ajudar num problema com a filha. A filha tinha um grande problema com o pai e desde cedo não confiava no pai, tinha uma grande rejeição, tinha alguns comportamentos muito estranhos em relação ali ao pai, né? E tinha alguns outros detalhes, mas eu vou encurtar aqui a história. E Divaldo recebeu a pessoa, orientou, etc. E a pessoa diz, não, Divaldo, deve ser uma coisa de reencarnação passada. Deve ser uma coisa de reencarnação passada. E aí, um espírito apareceu a Divaldo e disse, diga a ele que não é da reencarnação passada, é dessa encarnação mesmo. Aconteceu uma coisa entre eles dois na encarnação, mande ele se lembrar. Eles, mas não aconteceu nada, eu cuido dessa menina desde cedo muito bem, etc. Lembre que você em algum momento rejeitou ela. Lembre. Ele disse, não, eu não tenho nada. E o espírito dizia, lembre do parto dela. E aí ele parou e disse, meu Deus, será que isso teve impacto?
Será que realmente isso teve impacto? E ele lembrou e contou que quando a criança nasceu, logo quando a criança nasceu, eles resolveram não acompanhar com ultrassom, etc. E não sabiam o sexo do bebê. E quando a criança nasceu, quando ele pega a criança, o médico retirou, foi um parto normal, retirou, etc. Retirou o cordão umbilical e tal. E quando foi entregar o pai, a mãe estava deitada, quando foi entregar o pai para o pai ver, o pai olhou e disse, nossa! E deu uma exclamação dizendo, que pena que é uma menina. Que pena que é uma menina. O conflito ficou. Né? E aí Divaldo falou com ele em relação a isso, que tinha um gravame ali, né? uma ocorrência ali. Não era de reencarnação passada, era dessa encarnação mesmo. Que pena que era uma menina. Ele esperava, tinha expectativa de um menino. E o espírito que estava ali, vinculado ali àquele corpo de bebê recém-nascido, assimilou e internalizou essa ocorrência. Olha só. E mais tarde gerou um conflito na vida adulta com ele. Uma relação difícil com ele. Olha só. Então, um trauma e uma ocorrência ali do recém-nascido, cujo espírito assimilou. Que, aliás, é uma coisa interessante, porque a primeira prece que Allan Kardec coloca, a prece começa o sujeito que ora se dirigindo ao recém-nascido. E não a Deus. E depois diz, obrigado, meu Deus, etc. Mas, sê bem-vindo, Espírito que encarnaste entre nós. Ora, sê bem-vindo falando diretamente, por quê? Se o corpo é ainda limitado para perceber, para aprender tudo, não compreende ainda a linguagem, não compreende ainda a linguagem articulada, não entende ainda esses signos e significados da linguagem, como é? É o Espírito que está captando. Que, aliás, é uma técnica da psicologia. A psicologia diz que para a criança, especialmente para a criança que ainda não completou 7 anos, porque ainda tem essa liberdade maior, recém-nascido sobretudo, Recém-nascido sobretudo, a psicologia diz para conversar. Conversar enquanto ele dorme. Porque o inconsciente assimila. Para nós espíritas, o inconsciente aí é o espírito. O espírito não está totalmente mergulhado na matéria, ele fora do corpo, ele ouve, ele assimila, ele internaliza aquilo e às vezes modifica determinados padrões apenas por esse diálogo que os pais, os responsáveis fazem com a criança enquanto a criança estiver no sono. É como se fosse uma espécie de evocação do espírito encarnado. Evocação que pode acontecer, Kardec estuda esse tema em O Livro dos Médiuns, a evocação de encarnados, onde a gente evoca o encarnado que sai do corpo durante o sono e vem, a gente conversa com ele, como se conversasse com o espírito na mediúnica. Mas no caso aqui em pauta, é uma evocação de um espírito encarnado que tem uma liberdade maior e, portanto, é mais acessível, é mais impressionável, é mais sugestionável as orientações, os conselhos que pode receber ali dos pais, dos parentes. Então, esse caso é super interessante. Agora imaginemos a prece por um recém-nascido, então. Se esses diálogos, essas orientações, conversar com o bebê dormindo, dialogar, praguejar, falar e o espírito assimilar, porque o espírito está mais livre da matéria, mais sensível, o espírito, cada vez que é mais livre da matéria, mais é sensível para a prece. Se a prece entre os encarnados nem sempre é sentida, porque a gente está no corpo grosseiro, a prece tem sempre um efeito, mas nem sempre o sujeito que recebe a prece sente, nem sempre tem um efeito assim intenso. Quando a gente olha para um desencarnado, e nos próximos tópicos que a gente for estudar, vai ter alguns itens só para desencarnado, prece para desencarnado, o efeito é muito maior de uma prece feita para desencarnados, porque fora da matéria, vivendo apenas com o corpo espiritual, com o corpo psíquico, vibratório, é muito mais sensível. O poder da prece é muito mais forte, é mais visível, é mais concreto, é mais perceptível o poder da prece, a repercussão da prece sobre o sujeito, Então, dentro da matéria, a gente às vezes não vê, não consegue visualizar, não consegue perceber a amplitude e o poder da prece. Agora imagine um recém-nascido cujo espírito está mais livre em relação à matéria, como ele recebe as vibrações da prece, o evangelho no lar, feito por familiares, o evangelho feito por amigos, ou a vibração ali, a oração direcionada a ele, como ele deve receber bem, assimilar bem nesse processo que se inicia, reencarnatório e que dá tanta angústia, tanta inquietação ao espírito reencarnante. Eu me lembro do caso de André Luiz na obra Missionários da Luz. Embora não seja um caso especificamente de um recém-nascido, mas é um caso emblemático. Trata-se do capítulo Reencarnação da obra Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier.
pelo espírito André Luiz. Nesse caso, nesse capítulo, que é o capítulo mais extenso de toda a obra, Reencarnação, capítulo, nós temos o caso de Sigismundo, que é um espírito que está em vias de reencarnar e que mergulhará na carne por meio do casal Raquel e Adelino. Raquel e Adelino, portanto, receberia Sigismundo na condição de filho, com quem ele já tinha laços do passado, vínculos do passado, reencarnatório, quando ele, na verdade, matou Adelino para ficar com Raquel. Então ele estava muito apreensivo, muito angustiado, e a gente vê nesse caso especificamente, não quer dizer que todo caso reencarnatório tem que ter todos esses detalhes, mas nesse caso especificamente, a preparação dos espíritos no ambiente familiar para a recepção de Adelino, a preparação de Adelino, inclusive na miniaturização perispiritual que é descrita na obra, o mapa genético, a programação específica num departamento reencarnatório lá na colônia Nosso Lar. Isso não quer dizer que todo processo reencarnatório obedeça a esse trâmite, é claro que não, até porque há reencarnações que acontecem de uma maneira inesperada. Imaginemos, por exemplo, uma mulher que é estuprada e que engravida. Imagine que os espíritos estão programando a reencarnação daquele espírito que vai reencarnar por meio daquela mulher através do ato de estupro. É um imprevisto, até porque o estupro não está programado pela lei divina. Mas isso é só um exemplo, não vem ao caso aqui do nosso tema. Adelino e Raquel, portanto, casal, portanto, cuja vibração, especialmente de Adelino, não era das mais adequadas. E aqui vale uma questão interessante, né? Uma questão para reflexão. A gravidez possui uma parte, uma variável que é controlada pelos humanos, pelos encarnados. E tem outra parte que não é controlada pelos humanos. A variável biológica, a alimentação da mulher, tomar ácido fólico, medicações se for o caso, se for necessário, se não for uma alimentação, boa alimentação também para o homem, o estresse, né, a ausência de estresse que facilita às vezes, os hábitos de vida, que são as condições biológicas, a fertilidade, né, o potencial de fecundação, o potencial e a vitalidade dos espermatozoides. Condições biológicas têm que ser oferecidas, porque mesmo que haja aí espírito para reencarnar, se não houver condição biológica, tá limitado. Tá? Tem barreira. Mas, por outro lado, o casal pode oferecer as melhores condições biológicas, pode não ter nenhum tipo de impedimento biológico, mas tem uma variável que o casal não controla, que é o espírito reencarnar. Então, na verdade, na reencarnação há uma junção colaborativa entre o encarnado e o mundo espiritual, os encarnados, aliás, e o mundo espiritual. Oferecer as condições biológicas propícias para que o espírito venha, né? E o que Missionários da Luz traz nessa obra é a colaboração dos encarnados em termos também vibratório espiritual, para favorecer a coragem e o bem-estar do reencarnante a fim de que ele possa mergulhar na carne, favorecer, portanto, o processo da reencarnação nesse sentido, tá? Tanto no sentido psíquico, harmonioso, para colaborar com as vibrações do próprio ato fecundatório, do próprio ato da fecundação, como propiciar o clima psíquico para o reencarnante poder ali, através do seu perispírito, se ligar à célula ovo, a célula sexual feminina que foi fecundada pela célula sexual masculina. Então isso é um ponto importante. No caso de Adelino e Raquel, a gente tem ali, inclusive, Adelino sonhando, porque os espíritos providenciam retirar os futuros pais do corpo para um contato com Sigismundo, que seria o futuro filho. E aí Raquel, com sentimentos melhores, apesar de Sigismundo também ter maltratado Raquel na reencarnação, ele matou Adelino, ficou com Raquel, depois abandonou, encaminhou Raquel acabou caindo numa vida desorganizada, me parece que tombou, se não na prostituição, numa vida assim licenciosa, numa vida de aventuras, e a gente vai ver Raquel recebendo, acolhendo os espíritos benfeitores, ajudando, intermediando aquilo ali, e Adelino com receio, com resistência em relação a Sigismundo. Sigismundo pedindo ajuda, diz, me ajude, me receba como filho, eu vou recuperar
a lesão que eu fiz a você, eu vou me recuperar perante você, eu vou poder recuperar os equívocos que eu produzi em relação a você, vou poder ressarcir os meus erros, os meus débitos, etc. E Adelino, com medo, saiu correndo, mergulhou no corpo. E o que é que ele sonhou? Como o cérebro decodificou? Ele sonhou que estava no ambiente e de repente um mendigo lhe distendia as mãos, mas um mendigo asqueroso, e que ele no sonho tinha certeza que aquele mendigo era perigoso e que podia fazer mal a ele, que ele sentia um asco daquele mendigo, ele saiu correndo e aí despertou. Olha como o cérebro decodificou esse sonho, né? E aí a gente vê todo o trabalho dos espíritos, a harmonização para produzir, para efetivar o ato reencarnatório. Quer dizer necessariamente que todo ato é assim? Não. Quanta gente que é desequilibrada, quanto casal que é desequilibrado, que às vezes numa relação sexual até é casual, fortuita, na farra, etc. E às vezes engravida e reencarna. Às vezes porque aquele espírito necessitava mergulhar na carne, naquele meio hostil, para desenvolver e para se aprimorar em certos valores. Mas, em algumas encarnações, no caso da de Segismundo, que foi relativamente preparada, Segismundo não era um espírito tão missionário assim, mas tinha certos méritos, certas conquistas que ele adquiriu no plano espiritual, no desejo de se recuperar e de refazer os seus erros, mas alguns equívocos dele eram da carne e precisavam na carne serem superados. O que aconteceu com André Luiz também. André Luiz foi vítima dos excessos, bebida, sexo, tabaco, relações desorganizadas. Chegando no mundo espiritual, André Luiz, com a sua obra, com seus trabalhos, se engrandeceu bastante, mas tem determinados débitos que ele adquiriu na carne. São, portanto, problemas na matéria e ele precisa, portanto, mergulhar na matéria para se corrigir, para corrigir esses erros materiais, esses erros na matéria e para passar pelo teste, passar pela prova novamente a fim de superar. Então, eu estou dizendo isso porque os espíritos fazem preces, os espíritos oram, nesse desdobramento, eles oram com Adelina e Raquel para propiciar a harmonia do ambiente a fim de que Segismundo mais tarde venha a reencarnar. A importância da oração, a importância da prece e, no caso em pauta, a importância ali que se efetivou para mais tarde, após o encontro sexual do casal, poder implantar o espírito reencarnante no organismo feminino, que se encontrava já recepcionando os espermatozoides na fecundação. Ora, então, portanto, nós vemos ali o poder da prece descrito por André Luiz, embora não fosse um recém-nascido, fosse um reencarnante, mas imaginemos, por exemplo, num recém-nascido, portanto, recentemente ingresso no mundo dos encarnados, ainda se apropriando do seu patrimônio material, do seu patrimônio físico, e a importância da prece, a importância da oração, a importância da vibração. No Evangelho de Jesus, quando Jesus está na terra já na condição de criança, o casal José e Maria levam-no a uma sinagoga e Simeão, o grande ancião que recebe aquele casal para abençoar, que esperava o Messias da tradição judaica. Herodes o Grande já havia decretado a matança de crianças, de inocentes, porque ele receava aquele Messias que deveria nascer naquela época, e na cabeça dele o Messias deveria assumir o seu trono e derrubá-lo, e na sua paranoia, no seu delírio de perseguição de rei, ele não queria ninguém que pudesse destroná-lo, chegou a matar inclusive alguns familiares com medo de um golpe no próprio trono, então decretou a matança das crianças, dos inocentes. Aquela criança foi ali, o casal com todo cuidado para não ser pego pelos soldados de Herodes, e Simeão, o famoso no sentido da tradição bíblica, embora não fosse famoso na época, o grande patriarca, o grande ancião, pega aquele menino e tem uma visão mediúnica, uma visão psíquica, e reconhece o próprio Messias. Diz o texto evangélico que ele diz: Senhor, Senhor, esses olhos já podem morrer, porque eles acabaram de olhar, de contemplar a salvação. Aquilo era uma prece para aquele recém-nascido. Esses olhos já podem morrer, porque acabaram de ver a salvação. Toda criança é uma possibilidade para o mundo. Todo bebê que nasce é um potencial que a gente não sabe o que vai dar. É uma incógnita. É uma incógnita que a gente não sabe o que vai dar. Toda criança é uma indefinição.
é uma interrogação que pode mais tarde produzir inúmeras possibilidades, para um lado ou para o outro. Um dia, Hitler, Stalin, Mussolini, Hirohito, Saddam Hussein foram apenas bebês, crianças. Mas um dia também, Gandhi, Luther King Jr., Albert Schweitzer, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e, sobretudo, Jesus foram crianças. Foram crianças também. Potencial, que não sabíamos o que vai dar. Potencial de transformação e de mudança está ali presente numa criança que nasce. Simeão então exclamou: esses olhos já podem morrer porque já viram a salvação. E Yahshua, em hebraico, Jesus, significa justamente a salvação. Ele estava exclamando que tinha visto a salvação. Salvação aqui, Jesus, que significa a salvação, o nome Jesus, ou a salvação do povo, a salvação espiritual. As duas coisas. Era um trocadilho que o texto bíblico faz. Bom, é isso, meus amigos. Espero que vocês gostem e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.